gente, eu sou a Lídia e essa é a segunda aula do projeto Girls of Science. Bom, na primeira aula a gente mostrou para vocês como vocês poderiam se cadastrar e mostramos um pouquinho sobre cada bloco e a gente acabou fazendo esse código aqui. Bom, caso vocês não se lembrem, esse bloco aqui é um bloco de evento e ele é responsável pela inicialização do código. Quando a gente clica nessa bandeirinha, o código é inicializado. Os blocos rosa são os blocos de som, e eles são responsáveis por fazer um miau a cada vez que a gente faz a pergunta e a resposta. E esse aqui é um bloco de pergunta, que está localizado aqui nos sensores, e ele serve para fazer a pergunta aqui e a gente poder ter uma opção de colocar uma resposta. E depois que a gente coloca a nossa resposta, ele vai falar um olá, juntamente com a resposta que a gente colocou aqui. No caso, ele vai perguntar o nosso nome, a gente vai digitar, e ele vai responder um olá com o nosso nome na frente, dessa forma. Bom, essa foi uma revisão do código que a gente fez na última aula. Bom, na última aula eu falei que ia explicar melhor sobre os operadores lógicos nessa aula. Bom, vamos fazer uma revisão, primeiramente. Vocês já devem ter aprendido isso nas aulas de matemática, sobre os operadores de maior, menor. Então é bom que vocês conheçam bem esses operadores, porque a gente vai usar bastante eles nas aulas de programação. Então é muito bom que vocês não confundam o operador de maior e menor, porque é um erro bem comum e pode bagunçar todo o seu código. Então é bom que vocês se lembrem desses, que são os principais operadores. Bom, vamos ver agora esse código aqui. Ele é um pouco mais complexo assim que o código da aula passada, mas ele é até fácil de entender se a gente fizer ele por partes, certo? Eu vou dar uma explicada meio básica e depois a gente vai refazer o código juntos para vocês verem as pecinhas que eu usei, certo? Então aqui, começa no mesmo esquema que a aula passada. Quando a bandeirinha for clicada, ele vai te fazer uma pergunta, que é para você escrever um número e ele vai esperar a sua resposta. Então, a sua resposta, ela vai ser armazenada nesse número 1. Esse número 1 é o quê? É uma variável. Ele vai armazenar a sua resposta, a sua primeira resposta dessa pergunta. Na pergunta 2, ele vai pedir para você escrever um outro número, que vai ser armazenado no número 2. Então, a resposta dessa pergunta vai ser armazenada no número 2. Aqui na parte do se e então e se não, ele vai fazer a comparação entre o número 1 e o número 2. Ou seja, ele vai fazer a comparação entre a sua primeira resposta e a sua segunda resposta. Então, ele vai calcular que se a primeira resposta é maior que a segunda resposta. Se a sua primeira resposta for maior que a segunda, ele vai imprimir essa frase, que é a número 1, o número que você colocou primeiro, é maior que o número 2, que é o número que você colocou em segundo. Caso isso seja falso, o seu segundo número seja maior que o primeiro, ele vai passar para o código da linha de baixo, onde o número 2, o número 2, a resposta 2 é maior que a resposta 1. Aqui no caso, a gente usou esses dois bloquinhos, mude número 1 para 0 e mude número 2 para 0, porque aconteceu um bug no código onde essas variáveis aqui começavam a acumular os números como se fosse conta demais. Então é interessante vocês colocarem sempre no código de vocês para a variável zerar toda vez que o código parar, para daí não ficar aquela acumulação de números, ok? Mas vamos fazer tudo isso por partes, certo? Vamos chegar isso aqui um pouquinho para cá. Então vamos lá. Vamos primeiro na barra de eventos, pegar esse bloquinho quando a bandeirinha for clicada. Então, toda vez que essa bandeirinha for clicada, o código vai começar, certo? Agora a gente vai passar para essa bolinha azul de sensores, onde a gente vai pegar essa caixinha. Pergunte qual é o seu nome e espere. Vamos puxar ela para cá e vamos mudar o texto daqui de dentro. Então a gente está pedindo, fazendo uma pergunta, escreva o número e espere. Agora a gente vai aqui nas variáveis, certo? No caso, já tem duas variáveis sendo criadas aqui por causa desse código. Vamos criar umas variáveis novas, só para a gente poder usar nesse daqui, ok? Então, primeira coisa, vamos criar uma variável aqui na primeira caixinha, aqui em cima, criar uma variável.
vou dar o nome da minha de no1, que vai ser a minha primeira resposta, e clicar em OK. Ela foi criada aqui, certo? Se vocês verem, aqui ó, ela está até marcada, então ela já está sendo usada aqui em cima, que vai ser a variável onde vai armazenar a resposta dessa primeira pergunta. Então a gente vai passar nessa caixinha aqui, adicione 1 ao no1. A gente pega ela e puxa para cá. Aqui já está no 1, então a gente não precisa mudar nada, né? A gente vai aqui na parte de sensores de novo. E embaixo da caixinha de pergunta que a gente pegou no começo, a gente pega essa daqui, resposta, e arrasta no lugar do número 1. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que a resposta dessa pergunta daqui de cima está sendo adicionada na no1, está sendo armazenada nessa variável no1. Aqui em cima ela está zerada, porque ela ainda não teve nenhuma resposta, mas ela é responsável por armazenar a resposta dessa primeira pergunta. A gente volta nos sensores e faz a mesma coisa, agora com outra pergunta. Certo, a gente pediu para escrever outro número. Voltamos nas variáveis lá embaixo e a gente vai adicionar de novo. Só que aqui no caso, o que acontece? A no1, ela está armazenando a resposta da primeira pergunta. Então a gente vai ter que criar uma segunda variável para armazenar a resposta da segunda pergunta, certo? Então criar uma variável num2. Dá um OK. Aqui, no lugar de num1, a gente muda para num2 e vamos nos sensores novamente. Pega a resposta e coloca aqui. Então tá, essa primeira pergunta, ela vai ser feita e vai esperar você responder. A resposta dessa primeira pergunta vai ser armazenada na num1, que é a nossa primeira variável. Vai acontecer a segunda pergunta e a resposta dessa segunda pergunta vai ser armazenada na num2, que é a nossa segunda variável. Então aqui a gente vai ter a resposta de um número e aqui a resposta de outro número, certo? Vamos passar agora para essa terceira etapa aqui, que vai ser a parte meio que da verificação do código. A gente vai na aba de controles aqui, vai ter a pecinha de espere, repita, sempre, se então. E embaixo do se então vai ter essa pecinha, se então, se não. A gente arrasta ela para cá, certo? Muito bem, agora vamos passar para a bolinha dos operadores. Aqui na bolinha dos operadores vai ter mais, menos, dividir. Chegando aqui no maior e menor e igual, a gente vai pegar o maior. Fiquem atentas nos sinais para vocês não se confundirem. A gente vai pegar esse primeiro aqui, onde vai comparar o primeiro número se ele é maior que o segundo, certo? Certo. Agora a gente vai nas variáveis. Quem que a gente quer que comece a comparar? O no1. Então, o no1, ele vai ser maior que o no2. Essa vai ser a primeira comparação. Então, se a resposta 1 for maior que a resposta 2, então ela vai fazer alguma coisa, né? Ela vai fazer alguma resposta, ela vai dizer alguma coisa. Então, a gente vai subir aqui para aparência. Vai pegar o bloquinho diga olá. Arrastar para cá. Vamos voltar aqui nos operadores e abaixar um pouquinho e pegar esse bloquinho aqui, junte maçã com banana. Coloca ele uma vez aqui, pega de novo esse bloquinho e coloca ele dentro do bloquinho de maçã. Por que eu fiz isso? Para eu ter mais espaços, mais caracteres para criar uma frase. Porque se eu deixasse só esses dois aqui, eu iria colocar no 1 com no 2. Então a gente vai juntar no 1 com no 2. Então só vai aparecer a resposta quando eu colocar o número aqui. Por exemplo, 2 e 4. Ele vai fazer a comparação. Qual o número é maior que o outro? 4. Então ele só vai imprimir 4. Mas seria interessante que a gente soubesse por que está saindo 4, né? Então a gente junta aqui e a gente vai voltar nas variáveis e vai colocar o seguinte. Vamos juntar no 1, no primeiro bloquinho, o no 2 no segundo, e aqui no terceiro a gente vai clicar e vai mudar essa frase. A gente vai escrever Então aqui a gente vai meio que saber do que o nosso código está se tratando. Ele está se tratando de uma comparação de qual número é maior que o outro. Então aqui a gente consegue mostrar pra gente e para as outras pessoas o que está sendo comparado. Que um número é maior que outro número, certo?
Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo, só que invertido. Vamos voltar em aparência, pegar o digolar, voltar nos operadores, pegar o junte maçã com banana, colocar ele aqui de novo, ir nas variáveis. E agora a gente vai colocar o num 2 primeiro e o num 1 lá no final. E mudar aqui dentro. Certo? Então, vamos recapitular. Vamos fazer a pergunta e ele vai esperar a sua resposta. Você vai responder e sua resposta vai ser armazenada na num 1. Ele vai fazer outra pergunta e sua segunda resposta vai ser armazenada na num 2. Depois ele vai fazer uma comparação entre num 1 e num 2 de qual das duas respostas é maior que a outra, certo? Então, se a primeira resposta for maior que a segunda, ele já vai imprimir essa frase aqui. Por quê? Porque ela vai ser verdadeira. Porque o código vai ver que ela é verdadeira e já vai imprimir ela. E vai ignorar a segunda porque ela é falsa. Agora, vamos supor que a sua segunda resposta, o seu segundo número, é maior que o primeiro. Então, ele vai ver que essa linha de código é falsa e vai imprimir a segunda, já que a sua resposta vai ser maior, a sua segunda resposta vai ser maior que a primeira, certo? Agora, para não acontecer aquele erro que eu comentei no começo sobre isso daqui, a gente vai voltar aqui nas variáveis, né? E pegar esse bloquinho aqui, mude no 1 para 0. Arrastar ele aqui. Então, no 1 para 0, a gente vai pegar de novo esse bloquinho e vai mudar aqui dentro dele para num 2. Ou seja, toda vez que o seu código for reiniciado, ele não vai armazenar os números aqui, ele não vai fazer contagem de vários números, ele sempre vai zerar. Então esse código vai ficar mais limpo, sabe? Então vamos lá, vamos apagar esse daqui do lado e deixar esse aqui, só esse para rodar, ok? Então vamos lá, clicar nele aqui, tá rodando. Escreva um número, vou colocar 9. Escreva outro número, vou colocar 6. Já percebemos então aqui, ó, que a minha primeira resposta, o número 9, já foi armazenado na num 1, certo? Agora o número 6 vai passar para num 2. Ele já fez a comparação direta. Ele mandou o 9 para num 1, o 6 para num 2 e já fez a comparação automaticamente. Mas aqui ele fez a comparação, que 9 é maior que 6. E 9 é a nossa primeira resposta, certo? Então ele já viu que a primeira linha do código é verdadeira e só ignorou a segunda, ok? Vamos testar agora a outra parte. Clicou, escreva um número. Vou colocar 2 na minha primeira resposta e 6 na minha segunda. Ele colocou que 6 é maior que 2. Ele fez a comparação, se o primeiro número é maior que o segundo, e no caso não era. O primeiro número não era maior que o segundo. Então, ele percebeu que essa linha de código é falsa e foi para a verdadeira, que no caso é a num 2, que é o número 6, é maior que o num 1, que no caso é o 2. Essa foi nossa segunda aula, esperamos vocês na próxima.